Bom dia, turma. Somos estudantes aí do curso de Engenharia de Agricultura, né? Me chamo Milton e meu amigo Valfredo aqui. Vamos apresentar agora sobre o tema espécies exóticas invasoras, referente a P1 aí da disciplina de Gestão da Biodiversidade. Bom, agora a gente vai fazer uma rápida introdução sobre o que é a invasão biológica e falar um pouco mais sobre isso. A invasão biológica é a expansão de uma espécie exótica sobre ambientes dos quais não fazem parte em termos evolutivos, ou seja, fora do seu ambiente natural de distribuição, onde além de se estabelecerem, eles vão proliferar em grande quantidade e impactar de forma negativa as espécies que são do local, que pode ser uma espécie que faz parte daquele habitat, mas não consegue competir com a espécie invasora. Aí a gente tem dois exemplos aqui no slide. A jaca, que é uma espécie de planta natural da Índia, que foi trazida para o Brasil e acabou se tornando uma parte da fauna nossa aqui. Se tornou bem natural. Não teve um grande impacto negativo. E o outro exemplo é o Macrobrachio rosenberg, é um camarão de água doce, muito cultivado no mundo, que quando foi trazido para o Brasil, impactou muito das espécies nativas, já que ele é um camarão maior, com um pouco de agressividade quando está para se reproduzir, o que acaba fazendo com que as espécies nativas fossem extintas ou sua população reduzida. Aí os riscos ligados a trazer espécies invasoras para o país, ou espécies exóticas. As espécies exóticas passaram a ser um problema em nível global, tendo em vista que muitas dessas espécies são trazidas de um país para o outro, muitas vezes pela agricultura e por outros meios, outros fins, né? E desde o século XVII, as espécies exóticas contribuíram para quase 40% de todas as extinções de espécies de animais para as quais as causas são conhecidas, né? E são consideradas a segunda maior causa de perda de diversidade, perdendo apenas para mudanças climáticas. E isso ocorre muito porque uma espécie exótica, quando ela chega, ela não tem um predador natural, o que faz com que ela se prolifere e não tenha o controle dela. Ela se prolifera enquanto o ambiente for favorável, ela vai se proliferando até dominar tudo. Estima-se que um total de aproximadamente 480 mil espécies exóticas já foram introduzidas em diversos ecossistemas. Um exemplo extremo desse risco é a redução da diversidade no Lago Vitória, devido à parca do Nilo e à tilápia. Esses dois peixes conseguiram competir de uma forma que reduziu muito a biodiversidade presente nesse lago. As principais entradas, né? O Ministério do Meio Ambiente decidiu, né, com base nos estudos, que tinham duas formas de entrada. Uma forma intencional, que é a movimentação deliberada de uma espécie pelo homem, normalmente, e de uma forma não intencional. Foi trazido, mas não tinha intenção. Não foi uma coisa que eles planejaram trazer, como é o exemplo do caso do mexilhão dourado, que é a foto que aparece o rapaz abrindo um tubo lá para saída, né, de água na usina de Itaipu, provavelmente, tendo em vista que o mexilhão dourado ele não é uma espécie brasileira, que foi trazido no lastro de água de navio e causa, né, graves problemas à usina de Itaipu, já que eles se reproduzem muito e causam muitos problemas na usina, entupindo bombas e tudo mais. A abelha aí, que se mostra na imagem, a Apis mellifera, ela foi trazida para o Brasil para a produção de mel, só que ela é uma espécie exótica. Ela acabou se reproduzindo muito bem, se adaptando muito bem ao clima e começa a brigar com as abelhas nativas, que é a jandaia, que é mais calma, ela é mais
mais agressiva do que a nativa. Está causando alguns problemas já, tendo visto que a nativa não está conseguindo se reproduzir muito bem, se estabelecer e procriar. Aí alguns outros exemplos, né, por meio da ação humana, são a agricultura, a aquicultura e a aquariofilia e o paisagismo. Aí nós temos o peixe-leão, que foi trazido devido à aquariofilia, né, que é a criação de animais em aquários, e está causando já problemas, que algum aquarista soltou esse animal no mar e assim ele começou a causar problemas aos nativos. E um exemplo de agricultura é o próprio eucalipto, que é muito usado, mas ele não é nativo brasileiro, ele é uma população de um outro país. E a população dele já é quase toda clonal e adaptada ao Brasil. Ele gera um impacto também, mas ele é uma espécie que está exótica, que está sob controle. Diferente do peixe-leão, que é uma espécie exótica que estão tentando controlar, mas não está sob controle. Está bem difundida e ameaçando a fauna nativa do oceano. Aí as espécies exóticas são um problema em nível global. Aí estima-se que 480 mil espécies exóticas já foram introduzidas em todo o planeta. E considera-se que 70% foi causado por ação humana. Aí a imagem é da tilápia, que é um dos peixes mais cultivados no mundo, que está presente em diversos países. Apesar dela ser nativa do Rio Nilo, na África, você consegue encontrar ela já na China, no Brasil, nos Estados Unidos. Ela é difundida por todo o mundo. É uma espécie presente em quase todos os locais do mundo. Mas ela é nativa da região da África e do Rio Nilo e seus afluentes. Aí no Brasil, o primeiro diagnóstico feito pelo Ministério do Meio Ambiente, que foi em 2005, revelou que existiam 543 espécies exóticas invasoras. Aí a gente colocou uma foto de exemplo que seria o javali, que foi introduzido no país com o intuito de produção de carne e couro, se eu não me engano, só que não foi uma experiência que foi bem aceita, não teve um bom desenvolvimento e acabou sendo liberado de forma incorreta em meio à natureza, onde ele conseguiu se desenvolver bem e acabou se tornando uma praga, já que ele compete muito com os porquinhos nativos e os que são cultivados e acaba ganhando nesses pontos. Então tentando fazer o controle dessa espécie. Aí no Brasil, o uso de ornamental e a criação de animais de estimação representam junto 40% da introdução de espécies exóticas e invasoras. Muitas vezes as plantas que a gente usa nos jardins e tudo mais são plantas que não são da flora brasileira. Elas foram introduzidas devido a terem uma maior beleza e serem de mais rápido, de mais fácil manuseio. E no caso de animais de estimação, são peixes, cães, gatos, que não são nativos brasileiros, que não são de ocorrência normal pelo país, que são trazidos para a pessoa cuidar. Muito é falado do problema devido à aquariofilia, que muitos aquaristas pensam que o peixe morreu e o descartam de maneira incorreta, causando assim um impacto. Um dos exemplos desse é o próprio peixe-leão, que foi dessa maneira que ele chegou ao oceano. Descarte impróprio. As fases de invasão de um ecossistema. Não é porque a espécie é exótica que ela já vai chegar como uma invasora. Ela tem que passar por uma série de barreiras, que começa com a limitação geográfica, ou seja, ela é de um outro país. Quando ela consegue passar a limitação geográfica, ela chegou no ambiente. Quando ela chega nesse novo ambiente, a primeira coisa que ela tem que fazer é se adaptar a esse novo ambiente, que é para poder aí sim ver se ela vai conseguir formar uma população a ponto de competir com a espécie nativa já presente no país. Quando ela consegue formar uma população que vai competir com essas espécies nativas, aí ela venceu as 3 primeiras barreiras. A partir do momento que ela forma a população, ela venceu as 3 primeiras barreiras. Uma barreira que era a limitação geográfica, uma barreira que era a adaptação da espécie ao novo local, para que assim ela conseguisse chegar à reprodução
e formar uma população naquele novo local. Eles colocam também uma quarta barreira, que a espécie nativa consegue competir com a espécie invasora ou exótica até certo ponto. Quando ocorre uma perturbação ambiental, que a espécie exótica consegue responder mais rapidamente do que a nativa, ela vai superar a espécie nativa e tomar o seu nicho ecológico, passando assim a sua consolidação total como uma espécie que invadiu o local, ou seja, como uma espécie invasora. No Brasil e no mundo está sendo muito discutido o manejo das espécies exóticas que já estão presentes no local. No Brasil, especificamente, o Ministério do Meio Ambiente, no ano de 2001, ele começou a traçar estratégias para evitar a entrada de novas espécies exóticas no país. Que esse projeto foi concentrado em 4 pontos. A prevenção de novas introduções, que é o principal, que eles dizem que o mais efetivo é o prevenir que aquela nova espécie entre no país, vai ser mais fácil do que eu tentar controlar ela, depois que ela já estiver dentro. A detecção precoce, ou seja, a partir do momento que eu, como parte da sociedade ou como um pesquisador, percebo que aquela espécie está no local, eu devo tomar nota, procurar saber se ela é nativa ou exótica e avisar o órgão ambiental responsável, para que assim eu possa detectar aquela espécie e traçar um plano para ela. A erradicação, que é no caso da minha espécie já ter sido colocada no ambiente, já ter conseguido vencer todas as barreiras, como é o caso do coral-sol, que foi introduzido novamente por meio do aquarismo, e conseguiu se estabelecer muito bem no ambiente. Estão tentando erradicar o coral-sol, tendo em vista que ele é um coral que ele consegue competir e se reproduzir mais rápido que os nativos. E por último é o controle, manejo e monitoramento de espécies exóticas. Por exemplo, nós temos na aquicultura a espécie muito cultivada é a tilápia. Tem muito se investido em fazer o controle e manejo dessas espécies e o monitoramento. Por quê? Porque assim nós conseguimos evitar novos escapes para a natureza e saber aonde essa área já foi impactada de forma negativa, tendo em vista que a tilápia é uma espécie que compete muito bem e se adapta muito bem ao ambiente brasileiro. As considerações finais. As espécies exóticas têm um grande potencial para se tornarem invasoras em determinado local. Tem um grande potencial ligado à atividade de produção e paisagismo, principalmente porque algumas espécies que vêm para o nosso país já têm seu pacote tecnológico muito bem desenvolvido. Tudo que as pessoas fazem é pegar o pacote tecnológico que já existe para aquela espécie e adaptá-lo às nossas condições ambientais. Deve-se ter um grande cuidado no manejo dessas espécies, deve ser feito um monitoramento para evitar sua dispersão em determinada área. As duas principais estratégias do Ministério do Meio Ambiente para o controle das espécies exóticas é manejo. Eu vou procurar manejar aquela espécie de modo que eu evite seu escape e monitorar ao máximo para ver se aquela região já foi impactada ou não. Se ela ainda não foi, eu tenho que procurar. O melhor seria a prevenção, mas como elas têm um grande potencial, muitas vezes é permitida a sua entrada desde que esteja um bom manejo, um bom monitoramento. A erradicação, que é a outra estratégia que o Ministério adotou, muitas pessoas dizem que é praticamente impossível, uma vez que aquele ser esteja já disperso pelo ambiente. Aí temos as referências bibliográficas. Obrigado pela atenção e até mais.